Ezequiel capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso de número 4. Lemos assim a palavra do Senhor. Disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel, nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que eu fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como o diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois, nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Amém, meus irmãos? A gente acabou de orar, e eu quero pedir que você ore de novo. Fica de pé, por favor. Você vai fazer o seguinte: você vai estender as mãos na minha direção, vai levantar a sua voz e vai clamar a Deus para que você não saia daqui nessa noite sem que Ele mude algo na sua vida a partir desse ensino. Pode clamar. Ouve a tua igreja reunida em unidade, meu Deus. Ouve o que eles estão pedindo ao Senhor agora. Nós clamamos para que o Senhor mude algo em nós. Há poder na tua palavra, meu Pai. Fala conosco, meu Deus. Sacode as nossas vidas. Que a gente saia daqui diferente, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Hoje, quando o pastor Heron começou a ler a lista de pastores que estavam aqui, o pastor Sebastião estava do meu lado, ele virou para mim e falou assim: tem mais pastor do que gente nesse lugar? Eu vou falar sobre chamado e obediência. E como eu disse, o chamado não é para pessoas específicas. Os chamados, eles são específicos, mas cada pessoa tem o seu. E até para você que é pastor, que tem convicção do seu chamado, dentro do seu chamado existem chamados específicos, não tem um ministério que é igual ao outro. Eu virei para o irmão João, antes de começar, eu estava sondando o território, pastor Heron, eu não conhecia todo mundo que estava aqui, né? Conheço a turma da Ibamad. Eu virei e falei assim: João, esse pessoal assim é daqueles mais normais assim, ou é doido igual a gente? Aí ele olhou para mim e falou assim: olha, doido igual a gente, aí já você está querendo demais, né? Mas com o passado das horas, João, eu acho que é tudo doido igual a gente mesmo. Tudo farinha do mesmo saco, né? Gente, isso é bíblico. A Bíblia fala que a gente é a mesma massa. É basicamente isso daí, de outra maneira, não é? Nós temos aqui pessoas que têm um chamado para ser pastor, e cada uma delas tem um chamado específico de uma maneira diferente. E eu quero nessa noite que você descubra um pouquinho mais a respeito do chamado que Deus colocou na sua vida. E não só isso, mas da resposta que você vai dar a Deus a esse chamado. Que essa é a parte mais difícil que eu vou ter para falar. Eu tenho uma palavra difícil para falar numa noite de ordenação pastoral, principalmente de casal. Mas Deus vai nos dar graça. E Ele vai falar o que está no coração dele. Amém. Irmãos, nós lemos o texto do chamado do profeta Ezequiel. E Ezequiel, ele viveu no momento pior da Bíblia, de toda a história do Antigo Testamento.
o período que o povo de Israel estava mais rebelde, mais distante de Deus, aprontando as coisas mais horrorosas, é esse momento que Deus chamou um homem, Ezequiel, para profetizar para essa geração. Então entenda, para uma geração com essas características, Deus levantou um homem como resposta a essa geração. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é isso: Deus te levantou como resposta para essa geração que você está vivendo. Você pode estar de repente no meio das pessoas mais difíceis, no ministério mais complicado. Eu quero que você entenda, Deus colocou Ezequiel numa situação muito difícil, mas Ele sempre faz isso. Não existe ministério fácil, meus irmãos. Às vezes acontece de um pastor vir falar comigo, de vez em quando eu escuto: mas lá na minha região, pastor Clérison, você não tem noção, não é igual aqui em Nova Almeida. Aí eu dou aquela risadinha assim, lembro, né, de 20 e tantos anos que eu estou lá com meu pai, na nossa igreja em Nova Almeida, sofrendo nesse campo. Só acha que é fácil quem está do lado de fora. Deus não dá tarefa fácil, sabe por quê? Porque tudo é no sobrenatural mesmo, tudo a gente vai fazer na dependência dEle, não é na nossa capacidade. Mas presta atenção, é no nosso perfil. Porque aqui a gente vê que a situação do povo era a seguinte: olha, é um povo duro e obstinado de coração. A gente aprendeu com um pastor mais cedo sobre a dura serviço, né? Da pessoa que não quer se curvar. Aqui essas pessoas eram duras de coração. É basicamente uma figura diferente para dizer a mesma coisa. Era gente que se recusava a obedecer. E Deus chama Ezequiel, e olha que chamado bonito: você vai e eles não vão ouvir você. Ponto. Imagina você começar um ministério sabendo que não vai dar fruto. Acabou. Eu estava numa roda de leitura da Bíblia lá na igreja, que é a nossa escola bíblica, né? E a gente passando por esse texto, e um irmão muito espiritual virou e falou assim: não, pastor, mas sempre fica alguma coisa, porque a palavra de Deus não volta vazia. Amém? A palavra de Deus não volta vazia. Milhares de anos depois estamos aqui colhendo o que ele falou. Mas a geração dele, enquanto ele estava vivo, o que a Bíblia diz é que as pessoas não ouviram o que ele disse. Calma que vai piorar. Mas Ezequiel, Deus disse o seguinte: olha, esse povo é desse jeito, mas eu fiz você com a cara dura, como uma pederneira, como pedra. A sua cara é dura como diamante. Irmãos, isso é muito engraçado de se imaginar, porque a maneira como Deus respondeu àquele povo foi mandando alguém que ele fez com determinadas características. E eu fico imaginando como era Ezequiel criança, porque Deus fez ele com a cara dura igual uma pedra, com a cara dura igual um diamante. Será que ele era uma pessoa muito agradável? Eu gosto de ficar imaginando as coisas assim, né? Vem a mãe do Ezequiel com aquele bolinho de pano, aí vem assim: ai, deixa eu ver a carinha desse neném, cuti-cuti. Na hora que tira o pano, moleque é bravo, cara dura. Alguém que de repente o pai e a mãe dão um brigueiro nele e fala: eu vou te dar um tapa, menino. De repente era um menino até que enfrentava, porque ele era brabo. E o detalhe: Deus fez ele assim. E tudo isso que ia acontecer na vida dele, o ministério que Deus chamou ele para ser, tem a ver com aquilo que ele é. Meu Deus. O seu chamado tem a ver com a sua identidade. A identidade é a resposta à seguinte pergunta: quem eu sou? Se você sabe quem você é, você sabe para que você serve.
E se você sabe para que você serve, você cursa o seu destino. Você segue a sua rota. Eu gosto do seguinte exemplo. Imagina um avião. E uma pessoa do século 17 encontrando um avião desses que a gente anda aqui dentro do Brasil mesmo, que seja, um avião pequeno. Ele ia entrar dentro desse avião sem saber para que ele serve. Ele olhar, tem itens de cozinha, tem umas cadeiras, parece um trem, alguma coisa assim. Tem roda, mas quantos cavalos vão ser necessários para arrastar um negócio desse? Para que isso serve? Uma pessoa assim nunca vai conseguir botar uma máquina dessa para voar. Mas chega um piloto e entra lá dentro. E ele sabe, isso aqui é uma máquina de voar, o nome disso é avião. Ele sabe a identidade, então ele sabe para que serve. Para que serve? Para voar. É uma máquina que carrega a gente pelo céu. Quilômetros e quilômetros, alturas e alturas. E se ele sabe o que é e sabe para que serve, o que ele faz? Ele vai lá e calcula a rota, ele marca o destino. Saída de Vitória com destino a Congonhas. Saída de Congonhas com destino a Belo Horizonte. Tem muita gente que não sabe qual é a sua rota no ministério, porque não sabe o seu chamado, e não sabe o seu chamado por quê? Porque não sabe quem é. Meu Deus. Você sabe quem você é? Deus fez você com determinadas características, e isso aponta para a sua identidade. Ezequiel tinha cara dura como pedra. Isso tinha tudo a ver com o ministério que Deus tinha chamado ele para ser, porque Deus fez ele com essas características. Deus fez você com características psicológicas. Deus fez você com características físicas. Eu gosto daquele teste do DISC, da teoria DISC. Eu acho aquilo ali mó barato, sabe? Eu me lembro que eu estava num acampamento uma vez com uns amigos conhecidos daqui da Ibamad. Estava eu, o pastor Luiz, o pastor Ivan. E o pastor Ivan, para quem conhece o teste do DISC, né? E conhece o pastor Ivan, com certeza sabe que ele é D. E provavelmente D puro. E a gente lá no acampamento, ele falou, aqui, vamos sair para caminhar? Vamos atravessar o rio. E a gente vai caminhando. A gente estava na beira do rio Santa Maria. A gente vai caminhando na linha de trem. Bora, levantei e fui. E o pastor Luiz junto. Na hora que o pastor Ivan pulou na água, eu pulei atrás. Você pula atrás das coisas que o pastor Ivan faz, né? Normal. Quando eu olho para trás, que eu consegui levantar. Gente, essa água aqui está mais funda do que eu imaginava. Não dá pé não. Que eu olho para trás. Está o pastor Luiz em pé na beirada. Eu vou nada. Eu vou voltar para o acampamento, voltou para as barracas e ficou sozinho. Por quê? Porque ele é S. O S é voltado para a segurança. A preocupação dele é o mapa de risco de tudo. O D, ele vai que vai, não quer nem saber. Eu sou aquele que é tipo uma linha reta assim, sabe? Eu tenho um pouquinho de cada um, só na parte da organização, que é o C, que é lá embaixo, que é a TI. Mas Deus me fez com essas características, fez cada um deles com essas características, e você olha o ministério de cada um, encaixa. Tinha que ser uma pessoa com essas características para fazer essas coisas. Irmãos, Deus me fez com 1,60 de altura. Ele não me fez com 80 e poucos de quilos, é culpa minha. Não é a minha identidade, eu não tomo posse desses quilos a mais. E nem culpo os irmãos que fizeram aquela mesa lá, não. A culpa é minha mesmo. Eu quero que você entenda que do jeito que você fez, com a sua cara, sabe, você que às vezes é meio turrão, é meio chato, Deus fez você com características específicas que apontam para onde? Apontam para aquilo que Ele te chamou para ser, para o seu propósito. E você, sabendo o seu propósito, o que você faz? Calcula o seu destino. Calcula o seu destino. Estão indo para a Europa, para quem não pegou as entrelinhas, tá? Mas quando a gente lê, meus irmãos,
que Deus fez a cara de Ezequiel dura. Eu entendo, olhando um panorama mais geral da Bíblia, que não necessariamente ele está falando simplesmente das características que nasceram com Ezequiel, porque Deus, ele é o Senhor da nossa história. E quando a gente olha para o chamado de vários homens de Deus ao longo da Bíblia, a gente percebe que muitos deles não começaram de uma hora para outra. Há um tempo de maturação, há um tempo de preparação, há um tempo muitas vezes de deserto, e nesse tempo que Deus está fazendo? A gente. Ele está esculpindo em nós características que a gente ainda precisa. Então, quando eu leio, por exemplo, que Deus fez a cara dele dura como a pedra, é possível que ao longo da história de vida de Ezequiel, coisas estivessem acontecendo para que ele chegasse exatamente àquelas características que ele precisava para cumprir o propósito que Deus chamou ele para cumprir. Então, se você quiser anotar, anote o seguinte: Deus escondeu o seu chamado no seu passado. Coisas que você foi vivendo desde que você nasceu até os dias de hoje. Deus estava esculpindo em você características para que você exercesse exatamente o que Ele colocou como propósito na sua vida. E às vezes a gente não dá importância, meus irmãos, porque são detalhes tão simples, tão pequenos. Eu hoje sou pastor, e cada vez mais tenho aprendido sobre a minha identidade, o tipo de pastoreio que Deus tem me chamado para exercer. Mas às vezes eu paro para pensar na minha infância. E meus irmãos, eu tinha umas brincadeiras assim, que eram meio diferentes dos outros meninos, sabe? Eu criava equipes e liderava os meninos, não era na bagunça, era para tipo, vamos criar aqui um grupo de detetives. Vamos aqui criar um grupo que desvenda crimes, que faz não sei o que e tal. As minhas brincadeiras eram assim. E o que isso tem a ver? Eu olho para trás e fico vendo, gente, eu liderava um tanto de menino mais velho do que eu, do nada. E eles vinham atrás de mim. E às vezes até já na adolescência, eles eram capazes de umas loucuras que eu propunha. Vamos subir lá, vamos pegar aquela trilha, vamos fazer aquilo, aquilo, outro. Eu estava liderando eles. Eu fico vendo o tipo de assunto que eu me interessava, o tipo de coisa que eu pesquisava ao longo da minha adolescência. E eu olho para trás e penso assim, eu sempre fui um pastor. Nunca que fazia ideia disso, porque se alguém virasse e perguntasse para mim, eu falava, eu não quero ser pastor, por quê? Porque o meu pai era pastor e eu via ele sofrendo. Eu via ele tendo uma vida, humanamente falando, sem muito sucesso, muito pelo contrário, sendo traído por irmãos, etc e tal. Eu vou chegar nesse ponto, mas eu não queria ser pastor. Só que eu olho para trás e eu vejo o que eu já era. Eu já liderava, eu já aconselhava. Pessoas me procuravam na escola para tratar de assuntos de fé. Do nada, gente. Não estava correndo atrás disso, mas por quê? Porque isso tem a ver com quem eu sou. Isso está escondido na minha história. O meu propósito, que tem a ver com a minha identidade. O meu chamado está escondido no meu passado. Anota mais uma coisa bem forte. Diz assim, o meu passado, quer dizer, perdão, o meu chamado está escondido nas minhas tragédias. Sabe aquelas coisas que você sofreu, que você pensa assim, eu não queria ter passado por isso na minha vida. E quando você bate o olho numa situação semelhante, aquilo gera indignação dentro de você. E quando você vê, você já está querendo resolver, ajudar alguém. É comum, por exemplo, eu conheço casos assim, eu tenho uma amiga que sofreu abuso quando era criança e hoje o que ela faz? Ela ajuda mulheres que sofreram abuso.
Deus não é o culpado das tragédias que aconteceram na sua vida, mas Ele é aquele que tem tanto poder, que Ele é capaz de transformar todo o seu caos em causa. Ele é capaz de pegar as coisas ruins que aconteceram e transformar aquilo numa coisa boa. Então, às vezes, Ele permite sim que a gente passe por certas situações, para que a gente chegue exatamente na identidade que Ele um dia planejou para a gente. Eu disse para vocês que meu pai, que é pastor, está aqui. Ele compartilhou na reunião da tarde, no finzinho, que ano que vem faz 50 anos que ele dirige igreja. E que quando eu nasci, ele já era pastor. Há quanto tempo, pai? Há uns 10 anos, sei lá. Estou com 40 e poucos. Eu cresci vendo coisa errada dentro de igreja, meus irmãos. Eu cresci vendo crente traindo o meu pai. Ele ajudando pessoas se voltando contra ele. Eu cresci num contexto religioso, que alguns aqui têm raiz batista, sabe bem o que é isso, de assembleia de igreja, de gente debatendo coisas desnecessárias simplesmente por disputa de poder. Do meu pai ser mandado embora de igreja, porque a assembleia é quem tem a autoridade e não o líder da igreja, segundo esse sistema, pela ordem, senhor presidente. E mandado embora, tipo, demitido, com 3 crianças, se vira. E por quê? Porque fez a coisa certa, mas eles não queriam o certo, eles queriam o errado. E eu olho para trás e vejo tudo isso. E você sabe o que eu percebo? Deus estava me dando um curso intensivo a vida inteira a respeito de como administrar treta de igreja. E eu vi tanta briga entre irmãos que o meu chamado específico como pastor tem a ver com unidade. Irmãos, pensa no pastor que prega sobre unidade. Eu consegui reunir os pastores da nossa região. Um monte de gente falava que isso era impossível, que não tinha jeito, que um não se bicava com o outro. De repente a gente lá 5 horas da madrugada num domingo, um pastor pedindo perdão para o outro, chorando, se abraçando, depois de 10 anos sem se falar. A gente está vivendo isso. O apóstolo Josemar tem caminhado com a gente nesse sentido ali em Nova Almeida. Irmãos, é uma doideira muito grande. E da onde veio tudo isso? Deus escondeu o meu chamado nas tragédias que eu vivi dentro de igreja ao longo da minha infância. Foi ali que eu aprendi os textos bíblicos, o que era o errado, o que era o certo, o que não se pode fazer com o irmão. Mateus 18, o pastor falou aqui agora há pouco, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Olha para as tragédias da sua vida. Olha para a história da sua vida. E você começa a entender que Deus fez, assim como com Ezequiel, a cara dura, como pederneira. Ele fez coisas muito específicas. Entenda quem você é. E tendo entendido quem você é, entenda exatamente, especificamente, para que você serve. E agora a gente chega naquela parte mais difícil, que é a hora de traçar a rota, para saber para onde você vai. Irmãos, Deus chamou Ezequiel aqui no capítulo 3. E a partir daí as coisas começaram a ficar complicadas para Ezequiel. Ezequiel foi um dos caras de maior profundidade de revelação do Antigo Testamento. Os textos dele são muito profundos. Embora ele tenha vivido nessa época horrorosa que eu falei para vocês, foi um homem que profetizou 2 vezes sobre avivamento. E em uma dessas vezes ele pôde profeticamente, antecipadamente, desfrutar desse avivamento. Mas, meus irmãos, quanto maior o nível de revelação, maior o nível da obediência.
Você quer experimentar na palavra níveis profundos de revelação de Deus, e esteja pronto aí até as últimas consequências, no destino, na parte prática, no exercício do chamado que Deus já mostrou para você. Deus virou para Ezequiel e tocou em todas as áreas da vida dele. Não era sobre Ezequiel, era sobre o ministério que tinha que ser realizado no meio daquele povo de dura serviço, de fronte obstinada. Mas o que Deus mandava ele fazer, tocava, por exemplo, na aparência de Ezequiel. Ezequiel, você vai raspar a sua cabeça e a sua barba. Para alguns aqui, se pedisse isso, de boa, tranquilo. Mas a gente está falando numa cultura em que a barba fala da honra de um homem. A gente está falando de virilidade. Está falando do orgulho mesmo, sabe? Daquilo que deixa o homem bonito. A gente vê, por exemplo, na Bíblia, aquele episódio lá, que os servos de Davi têm metade da barba raspada, para não passar vergonha. Davi deixa eles lá esperando para a barba crescer, para só assim eles voltarem para o convívio das pessoas, porque era algo muito, muito desonroso. Deus começa a mandar ele fazer coisas que ele não quer fazer. Não é para judiar dele, não. É porque precisava ser pregado daquele jeito. Mas ele encontrou um servo capaz de obedecer até as últimas consequências. Raspa, bota fogo, profetiza assim, profetiza daquele jeito. Aí Deus virou para ele e falou assim: agora você vai fazer aqui, vai amassar o seu pão na frente das pessoas. Mas na hora de assar o seu pão, você vai assar em cima do cocô. Não, Senhor. Eu nunca comi nada de impuro nessa vida. Sempre cumpri a lei, tudo direitinho. Deus vira para ele e fala assim: tá bom, vamos fazer o seguinte. Ao invés de ser cocô de gente, cocô de boi. Aí ele vai lá e assa o pão dele na frente das pessoas. No cocô de boi. Para profetizar a respeito daquele povo que não iria ouvir. Que na verdade eles estavam sendo impuros, que isso era o estado deles espiritual diante de Deus, e tudo isso ali na frente do povo. Deus toca na zona de conforto de Ezequiel de uma forma, mexe com o sono dele. Você quer uma coisa para tirar você do sério? É mexer com o seu sono. Deus vira para ele e fala assim: você vai deitar 100 e tantos dias do seu lado esquerdo, e vai ficar assim, ó, deitado na frente do povo. Imagina, você que fica mudando de posição toda hora até dormir, receber um comando de Deus e por 100 e tantos dias vai ficar deitado na mesma posição. E no meio das pessoas, o pessoal tem que ver, né? É para profetizar. Aí quando acabou, ai, graças a Deus, agora você vai ficar mais 40 para o outro lado. Vai e começa. A gente ri, mas eram as coisas que ele não queria fazer, mas precisava ser feito. E aí chega aquela parte horrorosa que eu falei para vocês, e que a gente não vai rir. Avança lá para o capítulo 24. Quanto maior o nível de entrega, maior o nível da revelação. Ezequiel capítulo 24, a partir do verso 15, nós lemos assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que, às súbitas, tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio. Não faças lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubra os bigodes e não coma o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher.
Na manhã seguinte fiz segundo me havia sido mandado. Então me disse o povo: não nos farás saber o que significam essas coisas que estás fazendo? Eu lhes disse: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anel da vossa alma. Vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada. Fareis como eu fiz, não cobrireis os bigodes, nem comereis o pão que vos mandam. Trareis à cabeça o vosso turbante, as vossas sandálias nos pés, não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas iniquidades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal. Segundo tudo o que ele fez, assim fareis. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Só até aí. Um dia Deus vira para Ezequiel e fala assim: filho do homem, era o jeito carinhoso que Deus e os anjos se referiam a Ezequiel. Filho do homem, eu vou levar a delícia dos seus olhos. E quando isso acontecer, você não vai fazer nenhum dos sinais de luto, não vai cobrir o bigode, vai ficar de turbante, de sandália, não vai aceitar o pão que vão te trazer, não vai nem chorar, vai gemer em silêncio. Como será que é isso? Aí ele levanta de manhã, vai trabalhar, prega o povo, de tarde, pô, morreu a mulher. E eu quero que você preste atenção nessa expressão, delícia dos olhos. Era uma expressão que o povo ia entender que se tratava profeticamente do templo, toda a consequência espiritual, mas para o profeta o que isso significava, pelo amor de Deus. Eu não estou falando aqui da mulher de Jó, que virava falar: amaldiçoa o teu Deus e morre, que Satanás leva tudo, mas deixa a mulher para perturbar. Não, eu estou falando, é sério, a história de Jó foi exatamente disso. Aquela mulher, ela estava ali como estratégia de Satanás. Eu tenho uma mensagem no meu canal no YouTube, no Setembro Amarelo, sobre depressão, suicídio e batalha espiritual, que eu faço justamente um paralelo. A mulher libera palavras, a gente compara no hebraico. O que ela fala na terra é a mesma coisa que Satanás falou na presença de Deus. Ela estava tentando fazer ele tirar a própria vida. Ela estava sendo usada pelo próprio diabo para poder levar ele ao suicídio. Depois você procura no meu canal no YouTube lá, acho que é depressão e batalha espiritual, alguma coisa assim. Fecha parênteses, né? Irmãos, a mulher de Ezequiel era chamada por ele de delícia dos meus olhos. Isso é um sinal, meus irmãos, de que ele era apaixonado por essa mulher. Que olhar para ela era uma delícia para ele. Enchia, era um deleite para o marido poder olhar para a sua própria esposa. E Deus vira para ele e fala assim: ei, eu vou tirar a delícia dos seus olhos e você não vai poder chorar. E geme em silêncio. Porque ele queria que fosse profetizado para aquele povo a respeito do que iria acontecer com eles. Que assim como aconteceu com o profeta é sinal para aquela geração. As coisas que acontecem com o servo de Deus são sinal para as pessoas que estão ao redor. Mas presta atenção agora na parte para mim mais doída de todas. Nós começamos lendo lá no capítulo 3... o chamado de Ezequiel. E o que foi que Deus falou para ele logo de cara? Essas pessoas não vão te ouvir. Presta bastante atenção no que eu vou dizer agora. Deus, para ilustrar uma pregação em uma tarde, no meio de uma vida inteira de um monte de pregação, para fazer uma ilustração em uma pregação, em uma tarde, Deus matou a mulher do cara. E o detalhe, ninguém ia atender o apelo. Ninguém ia se converter. Tudo isso aconteceu, e olha,
E ele já sabia, não adianta, eu estou indo lá, eu vou pregar, eu vou me submeter, eu vou viver tudo isso, e essas pessoas não vão dar ouvidos, ninguém vai atender o apelo na pregação de hoje. Isso ensina para a gente algumas coisas muito pesadas. E a primeira, você que está anotando, a gente não se move por resultado, a gente se move por obediência. Aprenda isso. A gente vive numa geração de likes, de curtidas, de visualizações, de compartilhamentos. A gente foi ensinado de umas décadas para trás um monte de estratégia em igreja. E cada uma delas muito boa, mas às vezes a gente se apega a elas como se fossem a última revelação de Deus. E às vezes a própria pessoa que viveu lá a primeira estratégia, nem ela está vivendo mais aquilo. Mas a gente fica naquela, nós vamos vencer, nós vamos ser a maior igreja no bairro, o meu ministério isso, o meu ministério aquilo. Chega alguém, entrega uma profecia, vai ser desse jeito, vai ser daquele, é só vitória! Imagina Ezequiel ouvindo isso. Profetizo que tu serás pastor de pastores. Profetizo que o seu ministério... Ele não está interessado em resultados visíveis, humanos. Irmãos, a gente chega no culto, os irmãos demoram a chegar, a gente não consegue nem adorar direito. Não é assim, ministério de louvor? Preparei tanto, ensaiei tanto. Na hora que eu estou aqui para o fogo descer, cadê o povo? Não tem resultado. Não tem a ver com resultado. Não é sobre resultado. Quem está preocupado com resultado é quem ainda não entendeu, não tem convicção do que Deus te chamou para fazer. O que Deus te chamou para fazer? Vocês estão indo para Portugal. Eu ouvi aqui sobre uma cidade que não tem nem igreja evangélica, né? Nem uma livraria evangélica, sei lá, comprar uma Bíblia. Eu não vou liberar uma palavra profética aqui, sabe? Porque Deus não está mandando eu liberar. Mas não se mova por resultado. Todo ministério tem dia que a gente chega e não tem ninguém. Lembra do testemunho? Chamou a irmã para ensaiar, as irmãs para ensaiar, não foi ninguém. Anos depois está aqui. Aqui ficou com você para ensaiar as mulheres e o resultado do que aconteceu. A gente olha para o resultado humano, a gente quer colher frutos, a gente quer ver alguma coisa, a gente quer todo mundo vir na frente do apelo. Você termina de pregar, não vem ninguém, você vai para casa derrotado. Mas está errado. Está errado, a nossa lógica está errada, fomos ensinados muitas vezes errado, a correr atrás de um sucesso palpável, a ficar ouvindo e fazendo previsões de sucesso que Deus nunca disse. O que Ele disse foi obedeça, obedeça, obedeça. Desde o início eu te disse, eles não vão ouvir, mas quer ouçam, quer não ouçam, pregue a palavra, pregue a palavra, enche o seu coração da palavra e vai lá e pregue. E para você o que compete é obedecer. Ponto. A segunda coisa que a gente aprende dessa morte da mulher de Ezequiel é que Ele é Senhor. E a gente usa muito essa palavra sem muitas vezes parar para pensar, porque na língua portuguesa ela é vazia de significado quando comparado ao original dos textos bíblicos. Porque o Senhor era aquele que era o dono, inclusive das pessoas que estavam na casa. Sabe aquilo da gente chegar na casa e falar, o senhor fulano está aí, é o dono da casa. O seu fulano está aí. É bem longe assim, mais ou menos, o que quer dizer. E a gente canta que Ele é o dono das estrelas. Ele é o dono de todas as coisas. Mas será que realmente Ele tem sido dono de você?
Até quanto realmente Ele é Senhor e Ele reina sobre a sua vida. Ezequiel mostrou que Ele reinava sobre a vida dele de uma forma terrível. Mas ele entendeu que, na verdade, o dono do jogo não é o Ezequiel. Você não é dono do seu chamado, você não é dono do seu ministério, você não é dono da sua igreja. Aleluia. Você é uma peça no enorme tabuleiro. Quando eu era criança, eu aprendi num retiro de igreja a jogar xadrez. Joguei bastante até a adolescência, depois na vida adulta acabou que eu não joguei mais. Mas algumas coisas ficam guardadas, sabe? A pessoa que está ali jogando xadrez, às vezes ela entrega uma peça. E quem está do lado de fora do jogo, não entende por que aquilo aconteceu e pensa que ele está na desvantagem. Porque ele entregou uma peça importante. O adversário acha que se deu bem. E de repente na jogada seguinte, o dono do jogo vira a história. Deus é o dono do jogo. Ele entrega a peça que Ele quiser, para pegar a peça que Ele quiser. E quem está do lado de fora não vai entender a jogada de Deus, porque Ele é Deus. O adversário menos ainda. Às vezes está até comemorando porque matou alguém e não tem noção do fruto que aquilo vai gerar. Deus vira para Abraão e fala para ele entregar o filho. De quem era o filho? Era de Abraão? Não era de Abraão. O filho era de Deus. Abraão era de Deus. Eu quero que você pense em tudo que você tem. Você não é dono de nada, criatura. Jesus comprou a gente pertence a Ele. Tudo que Ele coloca para nós é para nós administrarmos. A gente é só mordomo. Esse celular que está aí no seu bolso é de Jesus. Você que tem carro, o seu carro é de Jesus. O seu computador é de Jesus. O trabalho que você pediu tanto para Deus, na verdade é dele. Aleluia. E no momento que Ele pedir, não interessa, é dele. Aleluia. Sua esposa pertence a Ele, assim como a de Ezequiel pertence. Seu marido pertence a Ele. Acho que isso ficou bem claro, né? Seus filhos pertencem a Ele. Seus netos pertencem a Ele. E a gente percebe, quando nós reconhecemos isso, nas situações difíceis. É quando o nosso filho está com febre, está no hospital. É quando a gente percebe que aquilo que a gente tem está perto de ser perdido e a gente não entende. Você não vai entender, não tem como. Não tem como. A única coisa que você pode entender é Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é o dono. Se eu estou vivo, se eu estou morto, eu continuo sendo dEle. Se estão essas coisas comigo ou não estão comigo, continuam sendo dEle. Ele se submeteu. Ele obedeceu. E ele foi até o final na rota que Deus o chamou para viver. Você pode ficar de pé. Há um casal se preparando para ir para a Europa. Mas cada um de vocês, não importa a idade que você tenha. Tá, meu pai aqui, 50 anos de ministério. Não importa a idade. Você está se preparando para ir para onde? O campo missionário deles é aquele porque eles entenderam que esse é o chamado que Deus tem para eles. Alguns já estão exercendo o seu chamado, mas entenda, quanto mais profundamente você compreender a natureza daquilo que Deus te chamou para ser, mais você vai poder se submeter ao que Ele está te chamando para fazer. Feche os seus olhos. E esse é um momento breve que nós vamos ter para que você converse sobre quem você é e sobre o senhorio de Deus sobre a sua vida. Enquanto você tem reconhecido
porque Ele é dono de tudo que você é, que você tem. Isso é um tempo de entrega. Vai se entregando, vai declarando. O que você ainda não entregou diante de Deus, que ainda está preso aí no seu coração, que você trata como posse, como sendo seu. Essa é a noite de você ser liberto disso. De você falar, é teu, Senhor. Eu hoje me submeto a isso. É teu, está aqui. Eu entrego, eu vou. Deus poderoso, nós declaramos que o Senhor reina e que o Senhor é o dono de todas as coisas. Aleluia. O Senhor nos fez com cada uma das características que nós carregamos. O Senhor nos forjou, nos moldou ao longo da nossa história, até mesmo no meio da nossa dor. O Senhor estava formando a gente, a nossa identidade, para o propósito que o Senhor nos chamou. Nós estamos aqui, Senhor, como resposta do Senhor para essa geração. Nós estamos aqui para responder ao Senhor. Perdoa-nos pela nossa sede de resultado. Perdoa-nos pelas nossas vaidades, pela possessividade, por querer usurpar algo que na verdade nós só somos mordomos. Nós estamos aqui para entregar tudo, meu Deus. Tudo pertence ao Senhor. Tudo é do Senhor. As nossas vidas estão completamente nas Tuas mãos. E faz conosco aquilo que o Senhor bem entender. Se é para matar a gente, para que alguém seja salvo. Se é para matar a gente, para algo que a gente nem vai saber o porquê. Nós declaramos que o Senhor é o dono do jogo. O Senhor é quem sabe de todas as coisas. A Tua vontade é boa, agradável e perfeita. E nós nos submetemos a tudo que vem do Senhor. Pai, eu oro pelos meus irmãos nesse momento. Que essa noite seja uma noite de clareza da identidade. Que essa noite seja uma noite de direção, de destino. Nós começamos orando para que o Senhor mudasse algo em nós. Nós tomamos posse dessa palavra, meu Pai. Que a partir de hoje algo aconteça a nível do nosso ministério, o ministério de cada um, de cada homem e mulher de Deus aqui representado nessa noite. Que o Senhor lance clareza sobre a nossa identidade, propósito e destino. E que a partir de hoje a gente caminhe ainda mais centrado no que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, glória a Deus.